Boa noite para todas e todos. Que alegria estarmos de volta com o nosso Compartilhando a Minha Prática ano 2. Nasceu um dia desse e nós já estamos no segundo ano. O que é isso? Compartilhando a minha prática para as pessoas novas que estão aqui hoje. Eu tenho um grupo de supervisão com várias colegas do Brasil e até de fora do Brasil, né? Luciana Guimarães é uma delas. E nós lançamos lá no grupo de supervisão um projeto que eu denominei Compartilhando a Minha Prática. E cada última quinta-feira do mês, uma colega traz um tema muito, muito interessante. Como vai ficar gravado, e depois eu queria deixar a palavra total com a Luciana, eu queria compartilhar com vocês o que nos aguarda esse ano. Só um minuto. Veja que temas interessantes nós teremos a partir de hoje, tá? Então, hoje, Luciana Guimarães vai nos falar da sua experiência com o MDR no tratamento aos imigrantes. Não vou te apresentar, Lu, vou pedir que você se apresente, porque aí você fica à vontade para você dizer o que acha importante que nós saibamos a teu respeito, ok? Em Uhum. fevereiro, Neiliane Onofre vai falar sobre MDR e a disfunção sexual feminina. Não sei se vocês sabem, mas Neiliane, além de psicóloga MDRista, ela também é fisioterapeuta pélvica. Imagine juntar essas duas coisas. Então, mulherada, venha-se embora, tá? Para a gente poder aprender muito com Neiliane em fevereiro. Em março, Elisa vai falar, Elisa, nossa especialista em sono, sobre o MDR, sono e a compulsão alimentar. Em abril, nós teremos Vanusa. Vanusa já está aqui conosco. Ela vai falar direto de Angola, né? Como estou dizendo, nós estamos internacionais. E ela vai falar sobre o poder do MDR, nos relatando um caso lá da Lemar, em Angola. Depois, Luciene Dalbon vai falar sobre uma fobia específica tratada com MDR. Célia depois vai trazer o seguinte tema: esquizofrenia. Será? Será que é mesmo a esquizofrenia? Regina Roberto, que está aqui conosco hoje já, vai trazer também uma surpresa no tratamento de mioma uterino. Érica Liu vai trazer do perfeccionismo à paz interior. Cíntia Marques vai falar sobre bipolaridade e MDR. Andressa Brandt vai falar sobre MDR e o tratamento na depressão. Esse é um tema muito forte que a Andressa estuda. Em novembro, Patrícia vai falar sobre transtorno de pânico e MDR. E em dezembro eu vou fechar, não sei com que ainda, mas até lá eu vou saber como será o nosso fechamento. Esse ano eu fiz aquele protocolo do Feliz ano, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que o feedback de vocês foi muito bom, né? Quando a gente aplicou, eu também apliquei em alguns pacientes, realmente foi muito bom. Bom, então já agendem aí, por favor, toda última quinta-feira do mês, das 20 às 21, para nós nos encontrarmos aqui, tá? Nos encontrarmos aqui nesse mesmo esquema, pertinho, eu coloco lá nos grupos o link e a gente entra gratuito, online, de onde você estiver, você pode fazer. Divulguem, porque é aberto para todo mundo que tiver interesse no tema. Sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez. Doutora Luciana Guimarães, a palavra agora é toda sua. Boa noite e Obrigada. desde já obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço por estar participando. Muito obrigada. A Dineide, ela é na minha vida e de todos que andam com ela, assim, ela é literalmente a nossa mestre. Ela é a pessoa que nos orienta, ela é a pessoa em quem nós confiamos assim plenamente para nos dar essa orientação, para supervisão, enfim. Então é um privilégio muito grande estar aqui, estar na presença dela é uma responsabilidade também, Adneide, mas é impressionante como ela tem uma habilidade para nos deixar à vontade, né? Mesmo assim, diante assim de tanto conhecimento, a fonte inesgotável de Neide, e assim a gente se sente à vontade estando com ela. Então, muito obrigada. Eu não poderia deixar de falar isso, Adneide, o quanto eu me sinto honrada por estar assim, do seu lado, acompanhando você e sendo orientada, sendo supervisionada por você. Muito obrigada. Alguém tem um enxugador de lágrimas aí para me emprestar?
Então, eu sempre gostei de falar sobre o tema psicologia intercultural. Eu gostaria de saber, assim, né, o nome de, ver o rostinho de cada um de vocês que estão aqui. Quero também agradecer vocês por estarem aqui e também por terem interessado por esse tema. É um tema, assim, que eu trabalho já há bastante tempo, tenho alguns poucos 24 anos que eu atuo na clínica e trabalho com imigrantes, mesmo tanto tempo atrás, quando não tinha essa situação facilitada de atender online, eu atendia no presencial, mas é dentro de uma instituição religiosa, onde eu trabalhava preparando missionários para serem enviados, trabalhava com missionários que haviam regressado, do campo missionário, e também quando surgiu essa possibilidade de fazer os atendimentos via Skype, aí eu comecei a fazer atendimentos também de pessoas que estavam lá dentro do campo, né, missionário. Então, assim iniciou a minha vida, né, minha história profissional, trabalhando com os missionários dentro dessa instituição a qual eu atendia essas pessoas. Então, vem dessa fase, vem dessa época. E não era, assim, algo muito simples, principalmente há 24 anos atrás, eu estava começando a minha carreira, né, na psicologia, e eu tinha tido alguns contatos, e eu quero mencionar isso um pouquinho depois, mas onde eu vou compartilhar com vocês também algumas experiências pessoais. Então é isso. A priori, eu sou a Luciana Guimarães, eu tenho 24 anos que eu trabalho na área clínica. Não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. Eu e minha família estamos aqui com alguns objetivos pessoais, ministeriais e também a questão de estudos, onde eu faço mestrado, iniciei um mestrado, eu estou indo para um outro mestrado, o qual me trouxe muita alegria, porque é bem dentro de uma área que eu gosto, que é sobre saúde pública, e eu vou abordar também esse tema da interculturalidade. E, enfim, então eu quero estar falando um pouquinho para vocês sobre esse tema que é importante. Adneide, você poderia me colocar como co-anfitriã para eu. Já estás, querida. Já Já estás. estou? Já. Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Então vamos lá, minhas colegas, me falem então. Vocês estão vendo aí todas as bandeiras, né, que nós temos representando aí cada país desse mundo que nós vivemos. Dá para localizar aí a bandeira do Brasil? Vocês conseguem aí localizar? Tá bem aqui, né? Vocês fazem ideia de quantas pessoas saem daqui e vão e migram para outros e outros países, inclusive para esse país aqui? São muitas as pessoas. Tem também muitas migrações para esse país aqui. Provavelmente vocês conhecem uma ou outra pessoa ou atendem também pessoas que saíram do Brasil e migraram então para outro país. Quando a pessoa está saindo do Brasil, no Brasil chama essa pessoa de emigrante. Ela está saindo do país. Quando ela chega no país anfitrião, o país onde ela vai ficar, ela passa a ser então um imigrante. Então aqui eu quero introduzir essa fala minha, trazendo todas essas bandeiras representando cada país. E deixa eu ver aqui, o que que não foi? Aqui. Uhum. Psicologia transcultural e intercultural. Vocês já ouviram falar desses termos? Psicologia transcultural e intercultural.
Deixa eu só fazer uma média aqui. Quantos de vocês atendem pacientes, clientes que são imigrantes? Ou já atenderam, já tiveram experiência? Eu não consigo ver todos aqui que estão, mas ok. É, desses termos aqui, psicologia transcultural e intercultural, vocês têm uma familiaridade com esse termo para sabe o que se trata, enfim, fazer uma diferença desse termo, trazer aqui para vocês. A psicologia transcultural, ela tem como objetivo entender como os processos psicológicos são universais ou variam entre culturas. Ela busca identificar os princípios psicológicos que são comuns a todas as culturas, bem como aqueles que são específicos a determinadas culturas. Então, a psicologia transcultural, ela é mais ampla. Ela vai estudar as culturas, por exemplo, de determinados continentes ou determinados países. Então, a psicologia transcultural, ela se propõe a estudar, por exemplo, a cultura de Portugal, ou a cultura do Brasil, a cultura dos Estados Unidos, a cultura de N países. Então, é um estudo amplo para ver a cultura daquele país. Essa abordagem que estuda essa cultura de uma maneira mais ampla é a transcultural. A outra Outro conceito que é importante que nós saibamos é a psicologia intercultural. Então, e o que é a interculturalidade, a psicologia intercultural? Ela tem como objetivo compreender a interação, aqui ficou errado aqui, entre pessoas de diferentes culturas, e ela explora como pessoas de diferentes origens culturais se comunicam, interagem e influenciam umas às outras. Então, enquanto a transcultural ela vai abordar a cultura no geral, de um sentido mais amplo, a interculturalidade ou a psicologia intercultural, ela vai estudar, na verdade, a interação entre pessoas ou entre grupo de pessoas que estão interagindo com outro grupo de pessoas que tem uma cultura diferente. Então, quando você vai atender um imigrante, é importante que você tenha não só uma noção transcultural, e eu vou explicar depois o porquê é importante você ter essa noção da transculturalidade, mas também saber todas as nuances que acompanham o seu cliente imigrante dentro do estudo da psicologia intercultural. O quanto essa interculturalidade, ou seja, esse contato desse grupo de pessoas ou do indivíduo com outra cultura, o quanto isso influencia no comportamento da pessoa que você está atendendo. Ambas as abordagens são fundamentais para compreender a influência da cultura no comportamento humano e na saúde mental, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado. Então, vocês vão ver, à medida que eu for falando aqui, à medida que eu trouxer o caso clínico, porque eu vou trazer para vocês, à medida que eu for relatando o caso clínico, vou falando para vocês onde estão esses pontos, onde é possível localizar esses pontos que eu estou mencionando com vocês, ou seja, esses efeitos da interculturalidade, dessa junção de culturas diferentes, desse contato de culturas diferentes. Ah, e tem conceitos que são importantes dentro da psicologia intercultural, que eu quero aqui trazer para vocês. Um deles, que eu não coloquei aqui, mas eu já posso falar agora, é a aculturação. Quando vocês ouvem falar desse termo, não sei se vocês já ouviram esse termo, aculturação. O que é aculturação? Se tiver alguém que queira contribuir, o que vocês acreditam que possa ser a aculturação? A aculturação é quando um indivíduo ele entra em contato com a cultura de um outro país, com a cultura de um outro grupo,
diferente do que ele está habituado, e ele passa então a integrar a cultura de um novo país à sua. Então, esse processo de internalização, esse processo de integração de cultura é chamado de processo de aculturação. E é muito importante que todos nós saibamos esses conceitos para que você possa atender de uma maneira mais personalizada o seu cliente, seu paciente imigrante. Um outro conceito importante é o de competência cultural. E o que é a competência cultural? Em psicologia, refere-se à habilidade de um profissional para entender e respeitar as diferenças culturais, bem como aplicar esse conhecimento no atendimento a pacientes de diversas origens. Isso envolve reconhecer e responder adequadamente aos desafios específicos que os imigrantes enfrentam, como choque cultural, barreiras linguísticas, experiências de discriminação ou isolamento social. Um psicólogo culturalmente competente evita mal-entendidos e estereótipos que podem surgir de diferenças culturais, criando um ambiente seguro e acolhedor para os pacientes. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer é, na verdade, né? Os pacientes que são imigrantes, eles preferem que o psicólogo tenha essa experiência intercultural ou que conheça dos fatores da interculturalidade ou da própria aculturação, do processo de aculturação. Ou seja, que esse profissional ele tenha essa competência cultural para que ele não possa compreender o processo que aquele cliente está passando em outro país. Esse é eu diria que é o item mais importante para se estabelecer o vínculo terapêutico, que sem o vínculo terapêutico a gente sabe que não há uma terapia que ande de uma maneira eficiente. Então, quando um terapeuta, o psicoterapeuta, ele tem a competência cultural, essa capacidade de compreender essas nuances culturais influenciando o comportamento, influenciando as emoções, do indivíduo, o paciente, ele se sente mais acolhido. O paciente, ele sente que ali ele foi compreendido. O profissional que está à frente dele, ele pode estar no Brasil, ele pode estar ali em outro país, mas ele sabe que ele está sendo compreendido, ele sabe que o que ele falar, é, a pessoa não vai ficar sem, o profissional não vai ficar sem entender. Então, não foi um ou dois casos que eu atendi, foram vários de profissionais que muitas vezes falavam para o cliente, mas se você está assim, por que que você não volta? Não, mas se aí não está bom, então volta. Nossa, mas houve uma situação até que chegaram a falar para uma pessoa, para um cliente, assim, mas é o sonho de tanta gente sair dos Estados Unidos, do Brasil, e você está nos Estados Unidos e está reclamando? Você está, ou seja, você está vivendo o sonho de tanta gente que não compreendeu. Então, essa necessidade de ter a competência cultural, conhecer esses conceitos e conhecer a maneira como está em contato com outra cultura, esse choque cultural, compreender essas nuances, compreender como influencia todas as barreiras que o imigrante enfrenta ao adentrar outro país. E eu não falo só aqueles que foram por livre e espontânea vontade, aqueles que construíram, desenharam um sonho e foram ou em busca do sonho americano, ou seja, em busca de um outro sonho, de uma base de segurança, de uma melhor educação para os filhos, que seja ainda em outros países, mas também os expatriados. Os expatriados são aqueles que vão provisoriamente para um outro país, não é o imigrante em si. Então, há uma diferença, aliás, que é importante saber. O imigrante, ele vai já com uma intenção para ficar. Já o expatriado é mais um conceito de pessoas que, por exemplo, trabalham numa empresa no país de origem, por exemplo, o Brasil, e ele é transferido para uma outra empresa, é,
em outro país. Então, ele é um expatriado, ele tem uma data ali para voltar. Se ele resolver não voltar, ele passa a ser um imigrante. Mas uma vez que há um pensamento dele de que ele está passando apenas um tempo naquele país, então ele é um expatriado. E há que se ter também, há que se ter a consideração de observar, por exemplo, que se ele é chamado por exemplo, foi transferido para um outro país, ele tem uma família, muitas vezes o cônjuge ele não está muito favorável, ele não está tendo essa mesma expectativa de algo que bom. Ele muitas vezes tem que abandonar a própria carreira por causa da carreira ou do esposo, ou a carreira da esposa, que vai ser realizada ali em outro país. Filhos que vão deixar a convivência com os colegas de sala de aula e vão para um outro país e acabam que já tem uma data para voltar e vem a preocupação de, e agora, será que quando eu voltar, eu vou ter os meus amigos de volta? Então, tudo isso vai acompanhando e compreendendo todas essas questões, faz parte ali da competência cultural. Identidade social e identidade cultural. Na verdade, são termos assim bem relacionados. A identidade social, ela refere-se ao modo como as pessoas se definem em relação aos grupos aos quais pertencem. Isso inclui grupos baseados em características como nacionalidade, etnia, gênero, profissão, religião, entre outros. Então, por exemplo, aqui tem muito a ver com os papéis que você tem na sua vida, os papéis que você tem no seu país de origem. Então, por exemplo, uma odontóloga que mora no Brasil. A identidade social dela é: eu sou uma brasileira, odontóloga, eu sou católica, ou eu sou evangélica, a, a minha raça é essa, minha etnia é essa, enfim. Essa é a identidade social dela. É a maneira como ela introjetou o papel dela nesse mundo, como ela foi construindo também esse papel. A identidade cultural é relacionado a isso, na verdade, faz parte ali da identidade social, mas ela tem essa diferença que ela se refere mais especificamente à cultura, a que uma pessoa se sente pertencer, sente-se pertencida a algo. E isso inclui língua, tradições, costumes, valores, crenças, arte e outras expressões culturais. Então, eu queria que vocês guardassem bem esses conceitos, porque quando eu for falar do caso clínico, eu vou trazer aqui para vocês identificarem onde é que como que a gente vai avaliar essa identidade social e como nós vamos avaliar essa identidade cultural, do cliente. Então, imagina só, a pessoa que tem essa identidade social dela de odontóloga, ou de engenheira, ou de médica, ou de psicóloga, ou enfim, de N profissões, com a nacionalidade, ela vai para um outro país em que a profissão dela, o papel profissional dela, ali já não é mais o mesmo. Imagina como fica para ela a nacionalidade dela. Eu sou uma brasileira vivendo em um país estrangeiro. Então, as barreiras com a língua, as tradições diferentes, costumes, a comida diferente, pessoas são diferentes, e até mesmo encontrando outros brasileiros, quando você vai para um outro país e você encontra brasileiro, parece que você encontrou um irmão. Mas depois as coisas vão mudando, porque você começa a ver que até mesmo sendo do mesmo país, mas tendo sido de estados diferentes, você já encontra uma diferença em tradições e costumes, em valores e em crenças também. Então, a identidade cultural, ela refere-se especificamente a essa questão da cultura. E aqui eu queria falar um pouco da minha história, que vocês estão vendo aqui, essas três crianças aqui, que já não são mais tão crianças. Aqui estou eu aqui, isso aqui foi numa tarde, quase noite, muito fria, em Nova York. Aqui está o meu marido, aqui está a minha filha mais velha, a minha filha do meio, o meu filho caçula, e nós deixamos o Brasil, eles eram bem crianças,
E eu quero então compartilhar um pouquinho com vocês, falando um pouco agora sobre mim, sobre essa experiência que eu comecei a ter. A minha experiência, antes de falar um pouco da minha família, a minha experiência com o imigrante começou quando, assim, o desejo, né, de mudar de país sempre foi algo assim muito precoce em mim. Eu sempre tive esse desejo de ir para um outro país, estudar fora, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura, isso desde a adolescência. Mas permaneci no Brasil por alguns poucos anos depois da minha adolescência, mas eu tive um contato com um imigrante quando, na época ainda da faculdade, em 96, eu acredito, 96, 95, 95, 96 por aí. Eu fui fazer um estágio numa clínica psiquiátrica da minha cidade. E nessa clínica psiquiátrica tinha um enfermeiro. E esse enfermeiro, ele era do Haiti. Assim, eu não estagiava lá todos os dias e eu ia duas ou três vezes por semana. Eu não me lembro exatamente de quantas vezes, mas era para não ia, eu não ia todos os dias. Mas ele sempre assim que eu estava lá, geralmente era o dia que ele estava também no plantão. Ele já era já um senhor e eu chegava lá e meu trabalho lá de estágio era fazer a anamnese dos pacientes que chegaram, que estavam chegando, bem como também fazer uma entrevista com o familiar ou os familiares que foram deixar aquele paciente. Então, não era uma coisa assim muito fácil de ser feita, principalmente para uma estudante de psicologia ali naquele momento. Estava estudando não há muito tempo e ter assim contato com tantas diferenças de comportamento era assim, era bem diferente. Além do que, uma vez que, quantas vezes eu estava ali fechada na salinha onde eu fazia anamnese, e às vezes eles me orientavam que eu tinha que trancar a porta, porque na época, né, era assim, porque eles podiam invadir, e quantas vezes eles tentaram quebrar a porta ali onde eu estava, e eu estava com um paciente psiquiátrico na sala. Eu era bem novinha, então aquilo me assustava ali de vez em quando. Era tenso chegar lá. Mas quando eu chegava, esse senhor haitiano, ele estava lá e eu perguntava, como é que está hoje? Aí ele olhava para mim e falava, nada tão ruim que não possa piorar. E era assim que ele falava. E eu já entrava para lá assim meio tensa, né, para dentro do hospital. E quando quando terminava o meu horário, eu esperava o meu pai me buscar e às vezes eu voltava de ônibus. Quando eu voltava de ônibus, a gente sempre ia junto para a parada de ônibus e a gente ia conversando. E ele me contava muito da história dele. E essa história dele, assim, era uma história muito difícil. Ele, muito jovem, com 13 anos de idade, ele havia perdido o pai, assassinado. Poucos anos depois, ele perdeu a mãe num acidente bem trágico, e, e ele cresceu assim, na casa de um, na casa de outro, numa situação extremamente precária, até que ele foi com um tio para o Brasil, inicialmente para um outro estado do Brasil, não me lembro qual, e só sei que ele foi parar no meu estado, e já era um senhor, ele falava até razoavelmente assim bem o português. E ele me contava a história dele, das dificuldades que ele enfrentava tanto no país dele de origem, como também como foi a história dele vivendo no Brasil. Mas eu ficava impressionada porque ele era um senhor que sempre estava alegre, sempre assim sorrindo muito, muito, e isso me chamava muita atenção. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei, nossa, com tanta história assim de vida tão difícil, tantas coisas difíceis que o Senhor passou, e o Senhor é alegre, assim, tão feliz. Aí ele falou assim, é como eu te falo, não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? Mas você sabe, cada um de nós cria uma história. Às vezes a gente cria até mais de uma história, mas é a gente que cria.
E a gente pode escolher a história é real. A gente cria a nossa realidade, a gente pode escolher até mais de uma realidade. Agora, tem gente que não tem como escolher, eles não escolhem a realidade, eles escolhem viver no mundo deles. É isso que você vê todo dia. Então, eu fiquei assim com isso na minha memória, e anos depois eu lembro ainda dessa frase: cada um de nós escolhemos a nossa realidade. E cada um de nós podemos escolher até mais de uma realidade para viver, para passar, para deixar como legado, né? E no dia que eu saí desse estágio, que foi o meu último dia, eu brinquei com ele, né? Falei, olha, obrigado por tantas conversas, né? Assim, eu aprendi muito com o Senhor. Aí ele falou assim, falei para ele, eu falei, porque eu admiro muito a sua coragem. Aí ele virou para mim e falou assim: mas eu não tive sempre essa coragem. Na verdade, eu acho que eu nem sou corajoso, viu? E ele falou assim: não é tudo que me deixa. Eu tenho que escolher ser feliz, eu tenho que escolher viver bem aqui. Mas você sabe, eu, a minha maior dor foi ter perdido meu pai. Eu sinto falta dele todos os dias. E aí ele falou assim: eu falo para ele, ó, aguenta firme aí onde você está. Um dia eu chego aí. Então, isso eu não esqueço, porque é uma pessoa que deixou um país de uma situação assim extremamente trágica, foi viver apenas com um tio em um outro país distante, no caso o Brasil, né? E esse foi meu primeiro contato com um imigrante, estando no Brasil. E muitos de vocês, já provavelmente já ouviram falar ou até já atenderam os refugiados. Os refugiados, eles não chegam por livre e espontânea vontade em um país. Eles chegam fugindo mesmo, muitas vezes da violência, chegam fugindo da guerra. A gente pode ver aí os venezuelanos chegando ali pelo Acre, e eles precisam chegar e eles precisam se refazer, não falam a língua, precisam ser atendidos, sejam por médicos, ou por psicólogos, mas não falam a língua deles. Esses são os refugiados, e daí essa necessidade de conhecer a cultura dessas pessoas, a cultura que eles viveram, para que nós possamos dar um atendimento o máximo acolhedor possível. E então, eu fui tecendo a minha história. Logo que eu me formei, como eu pertenço a uma igreja, eu comecei a atender esses missionários, inicialmente preparando emocionalmente. Naquela época, 24 anos atrás, isso não era uma coisa muito fácil, de psicólogo, não era uma psicologia, não era bem vista, né, no meu campo, né, de atuação ali, mas eles viram essa necessidade de preparar os missionários para que seriam enviados para o campo, bem como receber também aqueles que, por algum motivo, não se adaptaram no lugar, adoeceram de uma maneira muito severa e precisavam retornar. Então, eu estava ali recebendo essas pessoas. Até que eu fui estudando, fui conhecendo mais sobre a psicologia intercultural, na época pegando assim supervisão com quem fazia esses atendimentos, e foi assim um tempo muito precioso e muito rico para mim. E passaram-se aí alguns anos, me casei, tive os meus filhos, e então nós chegamos aqui aos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui como eu posso deixar. Isso aqui foi uma foto que nós tiramos, lá em Orlando, quando nós chegamos, ah, né, algum tempo depois que nós chegamos, fomos levar os nossos filhos para o parque, e aqui vocês podem ver, né, assim, estávamos assim, bem diferentes, os meus filhos bem assim pequenininhos, aqui a minha mais velha, aqui a do meio e aqui o meu caçula. E essa outra foto aqui é a foto mais recente, onde nós estávamos. Essa foto aqui foi na Pensilvânia. Um frio,
Vocês não têm noção, gente. Onde é que vocês moram? Vocês moram, se vocês morarem mais no sul, acho que vocês vão entender um pouquinho do que é esse frio aqui. Mas que loucura que é isso. O estado da Flórida, não, o estado da Flórida tem um clima assim bem parecido com o clima tropical que nós brasileiros estamos acostumados. Principalmente mais aqui do lado do sul da Flórida. Mas aqui não, aqui fica mais no norte do país, Pensilvânia, então dá para vocês verem. Aqui está a minha mais velha, que aqui era a maior dos três, e aqui ela se tornou a menor. Aqui está a minha do meio, bem aqui. E aqui está o meu caçula, que era o menorzinho, e se tornou o maior deles, até mesmo maior que eu e o pai. Então, essa aqui é a foto do nosso antes e depois. E antes, deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Eu queria, assim, falar para você sobre essa chegada. Uma vez nós estávamos com os nossos amigos aqui, nós fomos fazendo um almoço de despedida, porque após 10 anos, aqui, 9 ou 10 anos, eles decidiram regressar ao Brasil. E nós estávamos então fazendo um almoço de despedida para eles e nós estávamos compartilhando as nossas experiências. Nós chegamos um tempo depois deles, inclusive eles que nos receberam quando nós chegamos aqui. Nós estávamos falando sobre como foi essa experiência com o choque cultural. E eu estava fazendo uma comparação como que está numa montanha russa. Então é como se, não sei se algum de vocês já andou numa montanha russa e chega no momento em que ela faz aquele looping assim. Deixa eu até ver a carinha aqui de vocês aqui, porque para poder ver que alguém já andou de montanha russa, gente? Já? Vocês amam a sensação de fazer o looping assim? Não, eu também não. Também não. O dia que eu andei na montanha-russa, eu saí de olho fechado e voltei com os olhos fechados, para nunca mais, olho aberto não dá. Mas eu não gosto de montanha-russa. Mas a sensação que eu descrevo da nossa chegada aqui, passado o tempo, porque aqui o imigrante ao chegar, ele passa por 3 Ds. Eu falo não aqui, mas eu me refiro à mudança do país, à chegada em outro país. Esses 3 Ds é o primeiro D, o deslumbramento, onde você fica deslumbrado com tudo. O segundo D é a decepção, quando você começa a ser afetado pelo choque cultural e por aquilo que você pensava que seria e de repente tudo começa a desmoronar. O terceiro D é o D da decisão, quando apesar do deslumbramento que passou, a decepção que muitas vezes existe, você precisa fazer uma decisão. E esse momento é o momento que você escolhe de permanecer ou de regressar à sua terra natal. Então, nesse primeiro aqui, nessa fase aqui, que é a fase do deslumbre, tudo lindo, maravilhoso. Mas tem eu deixei esse espaço em branco aqui, porque tem uma fase aqui intermediária entre essa daqui e essa, que é uma fase que nem foto a gente tirava. Tamanha angústia, um medo avassalador, que todos, eu falo, não posso falar todos, que eu não posso generalizar, mas uma maioria dos imigrantes sentem ao chegar em um país estrangeiro e é afetado pelo choque cultural. Então, é um medo desproporcional. Parece que você fica completamente vulnerável a tudo. Você se torna muito mais sensível a tudo. Então, tudo parece que vai se tornando ali mais complexo, mais difícil. Uma vez, uma cliente falou para mim assim: uma coisa é você suportar o desconhecido, uma coisa é você viver o conhecido insuportável, outra coisa é você viver o desconhecido insuportável. Ou seja, o insuportável, ele está aí nesses dois aspectos, né? E o que muda é o conhecido e o que é desconhecido. Então, o imigrante, ele vive o desconhecido. E a vulnerabilidade faz com que pareça que toda a situação vai ficando ali insuportável. E nós temos essa necessidade de compartilhar essa dor, compartilhar um com o outro.
e nem sempre nós encontramos de uma maneira facilitada, até porque nós somos envolvidos num processo de aculturação que nós olhamos para um brasileiro, a gente vê meio que parece irmão, mas é ao mesmo tempo assim uma sensação que uma boa parte dos brasileiros tem quando eles estão em outros países, ao encontrar outro brasileiro, é uma sensação que leva a um paradoxo. O brasileiro é o que ajuda e ao mesmo tempo é o que pode puxar o tapete. Então, essa sensação, ela permeia quem está em um outro país. E, e então, ao passar por todos esses momentos, e são momentos assim que eu, com a minha família, nós passamos, a barreira da língua, para a criança é diferente, a criança, meus filhos aprenderam inglês, se tornaram fluentes com 3 meses que estavam aqui, hoje eles não têm o acento, o sotaque, eles não têm o sotaque, falam normalmente. Mas imagina para adultos com tantas preocupações, com tantas coisas para poder aprender a se virar. Na Flórida, até que não é tão difícil, porque a população hispânica aqui é muito grande, mas em outros estados em que há uma prevalência de nativos, né, os americanos mesmo, realmente assim a barreira da língua é bem complexa, assim como em outros países assim que ocorrem as migrações, como por exemplo Canadá, ou a própria Espanha, enfim, outros países em que você precisa se comunicar, se fazer entendido e tentar entender o que estão te dizendo. Então, tudo isso faz parte ali do choque cultural. Até aqui tudo bem? Tudo? Então vamos lá. Eu quero compartilhar então aqui com vocês um caso clínico de uma família que saiu do Brasil e em direção aos Estados Unidos. É importante lembrar que esse caso clínico, é, eu tenho a autorização por escrito do cliente para apresentar esse caso com a intenção de pesquisa e também na intenção, segundo ele mesmo fala, de dar esperança para aqueles que passaram pela mesma situação que ele passou. É claro que por segurança e para preservar a identidade dele, eu troquei, substituí alguns dados para que ele não fosse identificado, tá? Então, não é um caso, uma situação real, porém com algumas coisas aqui bem modificadas, tá bom? E eu escolhi como tema um título, eu gosto de dar esses títulos, sabe? Eu dei uma palestra no encontro que nós fizemos, no encontro do Nordeste de MDR, o sexto encontro, eu acho, e eu gosto de dar um título, eu falei sobre o MDR no tratamento do toque, e o tema foi Pensamento, Pensamento. Traga-me a paz ou deixe-me em paz. E muita gente vê e fala, nossa, como é que você teve esse título? Como é que foi? Eu não sei, acho que foi uma inspiração mesmo divina, porque eu gosto de dar títulos, né, para as coisas e para fazer sentido, né? Então, para esse caso clínico, eu estou dando esse título, De Volta para Casa. Então, quero falar aqui para vocês, aqui tá importante aqui é o que eu acabei de explicar para vocês para proteger a identidade do cliente, né? Então, o nome é fictício, o nome João é o nome que eu estou usando aqui para representá-lo. Tem 40 anos, casado e pai de 2 filhos, engenheiro mecânico no Brasil. Há 3 anos vive nos Estados Unidos. O motivo de saída do país de origem, busca por segurança, após um sequestro e roubo no Brasil, busca por melhor qualidade de vida e educação para os filhos. A condição financeira no país de origem, vida financeiramente insatisfatória. E a pergunta: havia desejo de sair do país de origem? A resposta: desde jovem tinha esse sonho. Coloquei entre aspas, vocês vão entender por quê. De antemão, eu preciso assim informar para vocês que essas informações elas não foram colhidas na primeira sessão e nem através de formulários na primeira sessão ou o cliente foi enviado para o cliente um formulário na primeira sessão.
Aqui é apenas um resumo. Tem perguntas aqui, por exemplo, como o motivo da saída do país de origem, que em situações de grande fragilidade do cliente, isso não é perguntado. É perguntado muitas vezes de uma maneira bem generalizada, e eu vou explicar para vocês depois como eu tenho feito ao longo desse tempo para lidar com essas situações de extrema vulnerabilidade e fragilidade do cliente. Então, aqui eu estou colocando o básico que eu soube, que é casado, 40 anos e pai de 2 filhos. A profissão do Brasil, o tempo que estava aqui, nada disso foi colhido. Então, na verdade, o primeiro atendimento ali, né, eu vou falar depois também sobre como eu lidei com esse caso dentro do EMDR, mas essas questões aqui, como dentro da fase 1 do EMDR, nós sabemos ali, não sei se todos aqui conhecem a Dineide o EMDR, todos que estão aqui, todos vocês conhecem? Alguns vão começar a formação ainda, Lu. Poucos, Ah, uns ok, dois, mas três mais ou menos. ok. Tá? Então, nós sabemos, então, né, quem vai começar já fica sabendo agora o protocolo básico do EMDR é composto de 8 fases. Eu vou mostrar para vocês como eu trabalhei, mas é claro que eu não posso explicar aqui, porque é importante que vocês, no caso, quem já é um psicoterapeuta EMDRista vai saber do que eu estou falando, e quem vai fazer a formação depois pode voltar nesse vídeo e vai conseguir ali, enfim, saber ali identificar essas fases de uma maneira mais concreta. Então, a priori, quando eu compartilhando já a partir de agora a minha prática, a priori essas informações elas não são coletadas no primeiro dia da sessão. Então, a prioridade, na verdade, é desenvolver um vínculo. E aí entra essa a importância de nós conhecermos, eh, termos essa habilidade, sermos culturalmente sensíveis para compreender que fase, quando é que eu começo a buscar essas informações. Então, muitas vezes, na ânsia de fazer a entrevista, de fazer a anamnese na primeira sessão, mas qual foi o motivo que você saiu do Brasil? Essa é um tipo de pergunta que, definitivamente, dependendo da vulnerabilidade do cliente, não dá para fazer. E quando for necessário ser feita, ela precisa ser feita, dependendo, mais uma vez, eu falo da fragilidade do cliente, de uma maneira mais generalizada, onde eu vou mostrar para vocês também como é. Então, dessas informações aqui, eu não colhi no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Eu ouvi o cliente e mostrei para ele, me expressei para ele de maneira que eu compreendia o que ele estava passando. Mas por ordem didática, eu coloquei aqui essas informações para vocês, e é importante que vocês guardem algumas coisas aqui, porque vocês vão perceber onde, como eu falei, nós vamos destacar aqui aquilo que eu falei no começo, identidade social, então guardem engenheiro mecânico no Brasil. Guardem também o fato do desejo de ter saído do Brasil, o motivo dessa saída. Guardem isso aqui, para vocês verem como tudo isso foi modificando à medida que o tempo foi passando. Então, vamos lá. E aqui, condição financeira no país de origem, vida financeira insatisfatória, onde é algo também que eu quero mencionar, que é muito comum nós ouvirmos situações em que eles compartilham o seguinte: é, a história que me contaram, a história que não me contaram e a história que eu contei para mim mesmo. Então, nós, né, eu me considero, né, eu sou uma imigrante, e também os imigrantes, ao irem, é possível ver essas, essas questões muito internalizadas neles, tá? Então, guardem isso aqui que nós vamos precisar. As queixas que ele chegou, ah, que ele, né, falou, mencionou. Quando ele chegou, uma das primeiras frases que ele falou: eu quero voltar para minha casa, para o meu país. Então, por aí já dá para vocês perceberem o título, né? De volta para casa. Então, uma das primeiras frases que ele falou foi isso: eu quero voltar para minha casa, para o meu país. Não consegui me adaptar aqui.
Eu fui para o hospital 3 vezes achando que eu estava infartando, mas me disseram que eu não tinha nada. Eu não sei falar a língua esquisita desse povo aqui. Eu sou do Brasil, brasileiro. E ele batia a mão no peito. Então, eu sou do Brasil, eu sou brasileiro. Minha mulher e nem meus filhos querem voltar para trás. Eu não sei o que eu faço. Qual era a situação desse cliente? Por que que ele veio? Veio por insistência do pastor, que a situação, o pastor foi acionado pela esposa, porque ele estava já trancado dentro do closet. Closet é um espaço onde ficam as roupas, aqui, e ele estava trancado dentro do closet já há 3 dias sem comer, e saía apenas para ir ao banheiro, e ele retornava ali, não ia trabalhar, enfim, uma situação bem difícil, não tomava banho o tempo inteiro ali no closet, já há 3 dias. A esposa, então, muito preocupada, acionou o pastor, e o pastor, então, indicou para que eu atendesse. Minha função aqui, é bom eu deixar claro aqui para vocês, eu sou certificada como Christian Counselor aqui, eu sou uma counselor, trabalho com counseling. Então, eu faço esses atendimentos, né, a imigrantes, principalmente quando eles são indicados ah, da igreja, enfim, ou de outras instituições sociais. Então, ele chegou, indicado por esse pastor, só relatando um pouco ah, todas as situações, né, que ele passou. Deixa eu só ver se eu coloquei isso aqui. Não, acho bom falar aqui então, aqui antes. Aqui. Como foi isso? Como surgiu esse desejo, né? Veja que eu não peguei essas informações no começo, tá? Isso foi surgindo ao longo das sessões. É, ele estava satisfeito com a vida financeira. O que ele costumava fazer Como que junto com faz para a família tirar era, print se mesmo? se vocês puderem, como é que é? Foi uma pergunta para mim? Não, né? Não, Então, Lu. Só queria, aproveitando a interrupção, nosso tempo está estourado. meu Deus, Dá uma eu pressinha, posso por ter favor, no 20 nosso horário. minutos? Será que eu posso ter 20 minutos, Dá para gente? resumir em 15, porque já são 9h05. Tá bom, 15 minutos. Vou Tá, ser bem joia. breve, então. Certo. Então, olha só. Quando o que ele fazia? Não tinha o suficiente para fazer viagens ou passeios como a família sempre desejou, então os passeios, a diversão deles era mais restrito à casa da família, dele, inclusive. Então, todos os finais de semana ele ia para a casa da família. Até que um dia, ele trabalhando no trabalho dele, ele estacionou o carro numa praça, porque onde ele trabalha em frente não tinha mais estacionamento. Ele colocou o carro na praça, e ao sair, já saiu tarde da noite naquele dia, é, ao chegar no carro, ele percebeu ali um movimento um tanto quanto estranho, mas ele decidiu entrar logo no carro. Só que quando ele abriu a porta, ele sentiu, né, um movimento mais intenso e uma arma na cabeça dele. Então ele foi colocado no banco de trás, e entrou um assaltante, né, no banco de trás com ele e um outro dirigindo. E a arma o tempo inteiro apontada para ele. É, eles, o tempo inteiro a ordem era para ele ficar com a cabeça para baixo, não olhar para lugar nenhum, até que, e ele pedindo, implorando que, pelo amor de Deus, soltassem ele. Ele não sabe o porquê que eles fizeram isso, mas eles jogaram ele no final do matagal e foram embora, né? E ele, então, conseguiu contactar com a família, enfim, tudo isso, mas esse foi o motivo, assim, principal da tomada de decisão de sair do país. Mas embora o sonho de sair do país já tinha já, mas a decisão foi por causa disso. Ele tinha um amigo, tem um amigo que já estava aqui, e quando a história que me contaram, né, quando ele manifestava o desejo de vir, o amigo já havia se tornado bem-sucedido. Ele fala: não, vem porque tem emprego para todo mundo aqui, pode vir. Então ele ficou com isso, ou seja, ele ficou com a história que contaram para ele. Tudo muito, né, muito bom, bom demais. Ele decidiu, então, em poucos meses. Ele, a esposa e os filhos, então, deixaram o Brasil. Quando chegaram, foi uma situação, foi o deslumbre, né? Os parques, e visitando tal lugar, etc. Ficaram na casa do amigo, até que saíram de lá por uma divergência com os filhos dos amigos, foram para um outro quarto como roommate. Roommate é quando você
tem um quarto na casa de outra família, eles alugavam esse quarto, até que um ano depois, algum tempo depois, eles foram para um apartamento deles, e segundo ele relata, bem diferente da casa que eles tinham no Brasil. E foi um período muito difícil, porque ele, enquanto engenheiro no Brasil, ele começou a trabalhar em construção, ou seja, um trabalho braçal, o qual ele não conseguia se adaptar. A esposa se tornou babá, era professora da rede pública, se tornou babá, mas os filhos estavam bem, já haviam aprendido já a nova língua, mas ele não estava se adaptando, nem ao novo trabalho, nem à língua e nem a nada. Extremamente fragilizado, como eu mencionei para vocês, o que estava acontecendo com ele. A crença que ele trazia era: eu sou um fracasso, eu não dou conta, nós não temos valor. Observe que aqui ele coloca no plural, e vocês vão ver a diferença de uma crença coletiva e uma crença individual. Eu sou incompetente, ninguém gosta de mim, sou um escravo. E aqui, o filho mais velho é quem deve cuidar dos pais. Lema: aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Esse lema, ele carregava isso para justificar o sofrimento dele. E esse apego também aos pais. E como filho mais velho, ele carregava essa crença, era uma crença cultural, isso é existente. Os pais cuidavam dos pais, que cuidaram dos outros pais, e então o filho mais velho, ele vinha carregando essa crença de que ele era o responsável por cuidar dos pais, apesar de ter irmãos que poderiam fazer isso. Mas essa era a obrigação dele, e tudo isso começou a vir à tona. Quando ele foi para o hospital, ele achando que estava infartando, na verdade, né, como vocês podem já saber, ele estava tendo episódios de pânico as 3 vezes. E uma das vezes, ele mesmo fala: nas 3 vezes eu fui para o hospital e deixei um rim lá, porque realmente a questão de saúde em outro país, gente, é fora do comum, né? Então, observem essas crenças aqui, porque elas serão importantes. Os pensamentos intrusivos e outros, os pensamentos que ele carregava constantemente com ele é: não sei o que será de mim e da minha família, porque ele não conseguia trabalhar. Não vou aprender nunca essa língua, sempre serei escravo nessa terra. Uma das coisas que precisava desmistificar era essa questão de escravo, porque ele associou escravo com fazer um trabalho que ele não queria, e não ao sentido literal da palavra. Então, ele já estava se considerando escravo, e sempre serei um escravo, ou seja, ele estava sem perspectiva de mudança de vida. E aí aqui começaram a vir outros pensamentos, como o Brasil é o melhor país para se viver. Lembram quando eu falei para vocês gravarem ali as informações iniciais ali que eu passei? O outro, eu tinha tudo lá, ou seja, ela havia relatado que a vida financeira era insatisfatória. Eu fui sequestrado por culpa minha, eu dei mole, ou seja, ele já estava trazendo uma culpa para justificar, ou seja, eu vou voltar. Não, mas como a esposa, mas lá era violento, olha o que nós passamos. Não, mas foi por culpa minha. Sempre justificando, ou seja, houve uma troca. Enquanto o país anfitrião era a terra Nárnia, né, a terra do encantamento, de repente trocou. O país de origem, que antes era o país difícil para se viver, passou a ser a terra Nárnia, passou a ser a terra encantada. Então, ou seja, até o sequestro foi por culpa dele. Ele tinha tudo lá. Ou seja, a queixa da família, porque só passeavam para a casa da família dele. Ah, meus pais estão vivos, preciso estar com eles. Então, dá para vocês perceberem como era a dimensão de sofrimento dele. Ah, então, aqui vem o choque cultural. O que que provoca o choque cultural? Desorientação, incerteza, prejuízo de crescimento pessoal, perda de identidade, sentimento de não pertencimento, enfim, todos esses itens aqui que eu fui colocando aqui para vocês, vocês podem ver que em grande parte da entrevista eu não pude trazer aqui, mas algumas dessas falas já dá para vocês perceberem aqui a perda da identidade. Muitas vezes era: eu não sei nem quem eu sou mais, né? Eu não tenho amigos, todo mundo aqui é traíra.
enfim, esse senso de não pertencer, os desafios da comunicação, que é o que eu falei. Aqui, estresse e ansiedade a gente pode substituir por transtornos, estresse pós-traumático, ou transtornos mesmo de ordem ou emocional ou psicológico. E então, eu quero falar aqui para vocês sobre como eu fui manejando dentro das 8 fases do EMDR esse caso. A primeira situação, a fase um e a fase 2, né, tanto da história, colher essa história e depois lançar recursos para o cliente para fortalecê-lo, andam bem interligados. É bem interligado. Então, se vocês forem observar durante todo o meu relato, como eu tenho falado para vocês, não é algo assim que eu vou colher toda a entrevista, fazer toda a entrevista, colher a história clínica na primeira sessão. Não, eu vou ouvir, eu vou acolher, vou expressar ali para esse cliente que eu tenho essa habilidade, essa competência cultural para compreender o que ele está passando. E ele foi, então, à medida que o tempo foi passando, ele foi percebendo, ele foi se vinculando, fazendo um vínculo terapêutico muito bom, muito importante. Então, isso foi possível eu fazer alguns questionamentos com ele quando eu comecei a perguntar. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu fazia, deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, era: foi a sua primeira lembrança de estar nesse novo país? Ou seja, por que que a gente faz assim essa pergunta? Para não ter que falar logo de cara. Por que que você saiu do Brasil? Então, qual foi a sua lembrança, a sua primeira lembrança quando você chegou no país? Porque aí vai dando mais abertura, e à medida que ele vai falando, ele também vai falando dos sonhos que ele tinha. E aí a gente pode ir perguntando para ele, então, me conta outras lembranças desse período da sua vida. Como é que você se sente quando você ouve as histórias da primeira lembrança de outras pessoas nesse país? Então, percebam que com essas perguntas, ele vai trazendo outras informações e nós vamos gerando nele o sentimento de pertencimento, que ele não está sozinho, ou seja, tem outras pessoas que também passaram por situações difíceis, que tinham sonhos parecidos e passaram por situações difíceis. Ah, e então, por exemplo, é importante a gente generalizar ou levar para uma outra pessoa uma pergunta que a gente quer fazer para ele. Olha, se o seu melhor amigo perguntasse o que você mais gosta e menos gosta de viver nesse novo país, o que que você diria? Essa resposta, ela mudou ao longo do tempo que você teve aqui? Que você esteve aqui? Isso mudou? Assim, foi mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque aí, se ele entra em contato com esse fato de que realmente foi mudando ao longo do tempo, então há uma chance de que aquilo que ele está pensando naquele momento também vai mudar. Pode mudar, né? Então, de uma maneira muito tranquila, nós vamos levando o próprio cliente a trazer essa percepção, a ele mesmo ter essa percepção por ele mesmo. Ah, que tipo de sacrifício uma pessoa precisa estar disposta a fazer para deixar seu país de origem e fazer uma nova vida nesse país? Aqui eles costumam falar muitas características que eles tinham, como eles eram, as características do brasileiro, aí eles trazem a identidade cultural deles, sabe? Eles vão trazendo isso, e aí é o momento que a gente aproveita para quê? Para recursar esse cliente, para trazer de volta aquilo que ele achou que ele tinha perdido. Não, na verdade estava ali camuflado. O choque cultural meio que mascarou tudo aquilo. Então ele começou o quê? A vislumbrar. Não, então para poder, eu era realmente um guerreiro, para poder viver nesse país aqui, tem que ser guerreiro. Eu vim aqui foi com muita coragem, né? Então, então, na fase um e 2 eu fui fazendo isso, né? Perguntando de uma maneira mais generalizada e instalando os recursos. Mas, gente, isso passaram, tá? Bastante tempo. Ah, e aí eu fui pegando, então, os traumas, a começar pelo sequestro. Por quê? Ele tinha um pavor, um pânico, né? Ele é muito grande diante de qualquer situação, e eu percebia que essa fragilidade poderia ter vindo lá desse acontecimento dele. Então, nós reprocessamos isso aí, reprocessamos também essa crença dele cultural ali de que o filho mais velho teria ali que era obrigatório, a obrigação dele ele cuidar dos pais.
sem compartilhar esses cuidados com os irmãos, e ele poderia cuidar de uma maneira diferente, mas ele poderia contribuir também. Então, eu fui passando ali por essas fases, e a cada fase eu voltava um pouco para a fase 2 para poder recursar mais ainda quando estava uma situação difícil. As crenças limitantes, aos poucos, elas foram se desfazendo e foram e as crenças negativas foram sendo substituídas pelas crenças positivas. Então, é importante ressaltar que as crenças positivas, para quando se trata desse contexto intercultural, ou com refugiados ou com imigrantes, não é, por exemplo, eu sou um fracasso. Não é simplesmente, não, eu sou bem-sucedido. Ou eu sou incompetente, e a crença positiva que vamos instalar não, eu sou competente. Não, nós precisamos acrescentar mais para trazer a condição atual dele de ser um imigrante, porque o que ele estava desenvolvendo, essas crenças difíceis, estavam relacionadas com o novo papel, a nova identidade social dele de imigrante. Então, nós colocamos esse novo papel dele de ser um imigrante, porém com uma crença positiva. Então, eu sou um imigrante e eu sou competente. Quando vai instalar, então, essa crença positiva, nós instalamos dessa maneira: sou um imigrante e sou competente. Eu, pa- é, muitas pessoas passaram por dificuldades, eu também, mas nós estamos vencendo dia após dia. Eu estou vencendo dia após dia. Ou seja, uma crença que muitas vezes sai dessa crença coletiva, ela vai para uma crença mais individual. E às vezes eu tenho que permanecer na coletiva, porque é o que faz mais sentido para o cliente. Enfim, nós fazemos toda essa prospecção do futuro, já na fase 7, onde ele começa a se ver já com expectativa, e foi o que foi acontecendo com esse cliente. Ele começou a olhar tudo de uma maneira diferente. É, e até que houve, então, a decisão. Após o deslumbramento, após a decepção, aí veio, então, o de volta para minha casa. Veio a decisão dele. Mas o que foi esse de volta para minha casa? A volta para casa pode ser literal para alguns. Para esses amigos, como eu falei para vocês, foi literal. Mas também pode ser voltar para si mesmo, para quem você é agora e para quem você sempre foi chamado para ser. Então, esse é de volta para minha casa. E isso é o que eu gostaria então de compartilhar com vocês, porque foi esse encontro genuíno da pessoa que ele era, mas transformado ali pelas experiências da vida, que trouxe ah, mais experiências de uma maneira muito madura, em que ele permitiu amadurecer e permitiu entrar em contato com características que antes haviam sido esquecidas e com outras características muito positivas que ele desenvolveu, estando em um outro país, estando em um país estrangeiro. Pessoal, tem muito mais coisas que eu poderia falar, eu pulei muita coisa, mas, enfim, né, num outro momento, a gente pode aí compartilhar. É isso. Obrigada aí pela presença de vocês, viu? Com você, Adneide. Eu fiquei com vontade de fazer essa pergunta para você, Lu. Para quem você foi chamado para ser? Porque você tem quase 10 anos aí, né? Pelo que eu Uhum. sei da tua história, você não pensa em voltar para essa casa de cá, não. Não. Começa no segundo mestrado. Sim, sim. Para quem eu fui chamada para ser, eu me Uhum, encontrei aqui. uhum, Aqui eu me encontro, aqui eu realizo aquilo que está dentro de mim. Uma semente que foi colocada em mim, ela floresce todos os dias, que é de conhecer novas culturas, de conhecer novas pessoas, do aprendizado. Eu amo aprender, eu, em todos os aspectos, leio demais, a Edneide sabe disso, é artigos, é livros, eu tenho mais de 700 livros, li tudo? Não, gente, mas eu li, assim, pelo menos um capítulo de cada um deles eu li. uhum. Então, assim, eu leio muito, e estar em um outro país
chamar para ser eu mesma, para realizar o que eu tenho de bom, para eu compartilhar o meu potencial, compartilhar a minha história, enfim, eu me sinto assim, me sinto realizada. Eu sou testemunha, né, de algumas histórias dessa história, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, evidentemente. E aí eu acho muito legal assim você falar sobre isso por esse lugar que você ocupa. Você ocupou o lugar de imigrante, né, lá quando você largou tudo, com 3 crianças pequenas, né, e para ir para uma terra, né, estranha e distante, e você hoje está cuidando de imigrantes. E você quer nos ensinar a fazer isso. Tem uma proposta de um curso também, não tem? Fala um pouquinho sobre ele para a gente poder encerrar. Vai fazer o nosso horário Sim, tem estouradíssimo. sim. Uhum, tem sim. E é um curso assim que está sendo preparado assim com muito carinho mesmo. E eu vou trazer nesse curso materiais assim que são imprescindíveis para o atendimento a imigrantes, refugiados e expatriados. Tem muitas abordagens que ainda precisam ser faladas, como, por exemplo, os filhos dos imigrantes, Uhum. a esposa do expatriado, né, sendo expatriada também, mas a esposa daquele que, enfim, né, recebeu o convite para ir para outro país, situações como, por exemplo, de é, pessoas, mulheres que casaram com estrangeiros, ou homens que casaram com mulheres estrangeiras, né? Então, tudo isso e aí ela imagina uma mulher que casa com um americano, ou casa com um português, ou casa com um canadense, enfim, ela já entra numa cultura totalmente diferente da dela, já convivendo com a família do cônjuge. Então, é importante esse preparo, saber tudo que está envolvido, saber como pode ser feito o manejo clínico. É, nesse curso será explorado toda a teoria da psicologia intercultural, com muitos artigos, com livros. Eu queria depois apresentar os livros aqui que eu tenho como base para construir esse curso. Enfim, e é um curso voltado para quem para quem é MDRista, porque aí eu vou ensinar como entrar com cada um desses, é, enfim, entrar em cada uma dessas fases de uma maneira assertiva. E a Dineide, gente, olha o privilégio, ela vai estar comigo nesse curso. Vocês têm noção do negócio desse? Então, a Dineide vai estar comigo nesse curso. Nesse curso também vai ser falado sobre é importante, tem as entrevistas importantes para serem feitas, inclusive entrevista cedida pela própria Associação de Psiquiatria Americana, é, e também entrevistas de genograma, que é bem importante, nós usamos bastante no atendimento a imigrantes. É, enfim, são muitos materiais e muita teoria e muito suporte para o atendimento ao imigrante. E é isso. Então, se vocês querem atender imigrantes, querem ampliar o leque de vocês para atendimento a refugiados também, fica esse convite. O curso ele está sendo preparado. A Dineide vai estar comigo para estar falando sobre protocolos também. E, enfim, é isso. Para quem tiver interesse, o curso está para sair. Tá. Vamos voltar para a galeria. Você pode, por favor, tirar teu material, para a gente poder ver a carinha de Sim, todo mundo. Estamos encerrando, tá, gente? Bom, eu só tenho que agradecer, mas eu queria saber se alguém que está aqui ainda gostaria de falar alguma coisa para a Luciana, pelo menos uma pessoa, dar algum feedback, algum retorno. A duração do curso, eu acho que você não tem ainda, porque está sendo montado, né, Lu, ainda? está sendo montado. Aham. Na verdade, era até para ser assim um final de semana, mas tem tanta coisa boa que eu estou colocando assim, quando não, é importante eu colocar isso, não é importante eu colocar isso, aí eu vou colocando. Então, assim, ainda como está ainda em fase Está de em fase montar, de de construção, precisão. né? Uhum. Alguém gostaria de dar um retorno para a Luciana, para a apresentação dela, enfim. Posso falar. Oi, Oi, Regina. Luciana. Oi, Muito linda a sua Regina. história, estou emocionada aqui. Linda a sua Obrigada. história e lindo o seu trabalho, né? Eu acompanho alguns, eu não atendo, mas eu ajudo alguns venezuelanos. Eu tenho uma família que eu ajudo. E eu fiz um curso na minha igreja, um curso de discipulado,
E a minha proposta é desenvolver um trabalho. Enquanto você estava falando, isso ficou tão, sabe, fervilhando aqui dentro de mim. E eu já vou decidir amanhã conversar com o pessoal. É uma proposta de um trabalho de acolhimento e de capacitação profissional, porque eu vejo que esse povo é muito. Eles têm muita vontade de fazer alguma coisa, mas eles vêm de uma cultura muito diferente. Por exemplo, as mulheres, elas não sabem limpar a casa. Eu tentei ajudar, elas não sabem fazer a limpeza de uma casa, entende? Porque elas vivem uma realidade completamente diferente. Elas têm dificuldade, por exemplo, elas não têm os dentes, elas perderam os dentes. Isso no Brasil já não é tão comum, sabe? Então a autoestima delas está muito prejudicada também. Inclusive, dessa moça que eu ajudo, ela tem 26 anos, ela não tem os dentes da frente. Da Poxa, frente. E ela é uma moça super bonita, sabe? E eu assim, todas as vezes que eu paro no semáforo, que eu vejo pessoas ali, né, pedindo, isso mexe muito comigo, sabe? Fico pensando como é difícil, e você falou muito bem disso, de estar num país com língua diferente, com povo diferente, e ainda aqui no Brasil tem muito preconceito, né, contra os imigrantes, assim, né? Principalmente venezuelanos. Eu já acolhi também haitianos, assim, ajudei alguns haitianos também. Então, assim, parabéns. Você me inspira e vou fazer planos de fazer parte aí do seu curso, porque me deu mais luz. A gente pode fazer, além de capacitá-los para o mercado de trabalho, fazer essa acolhida também, para ajudá-los com essas questões emocionais, de adaptação, tudo que você falou. Muito lindo o seu trabalho. Estou aqui bem emocionada. Obrigada. E a obrigada gente a você. pensa que é uma realidade longe da gente, mas não é, né? Há um tempo atrás, alguém me falou sobre um grupo de afegãos que tem em São Paulo. Eles moram numa fazenda, era um hotel, aí o dono acho que doou, é uma comunidade afegã que tem em São Paulo. Eu estava já organizando um grupo para a gente poder ir para lá, passar uma semana fazendo o que fosse preciso fazer, né? E teve alguns entraves na burocracia e terminou a ideia não acontecendo ainda. Esli recentemente recebeu um convite para cuidar de algumas pessoas de Israel. Inclusive, na última turma de MDR, tem um aluno fazendo a formação que ele mora em Jerusalém. Ele ficou no meu grupo de supervisão e ele contou alguns lances assim, da guerra, coisa impressionante. E hoje, exatamente hoje, uma outra colega, ela está fora do Brasil, me falou: eu quero conversar com você sobre os ucranianos. Ela me disse isso. Ela falou outro assunto, um encaminhamento que ela queria fazer, e disse: olha, depois eu quero conversar com você com calma sobre os ucranianos. Aí o Lúcio, ouvindo hoje, eu falei: caramba, realmente a coisa está se chegando, né? A demanda está chegando para perto de nós. Eu acho importante a gente conhecer isso, né? Coisa legal que eu vi hoje no atentado. Realmente que importante. Às vezes uma simples pergunta, mas muda tudo. Então, vamos aquecer o nosso coração, como disse Regina, para que a gente possa também ter mais essa disponibilidade de acolher quando esses grupos chegarem até nós, porque eles estão chegando e vão chegar mais ainda. Ok, Aqui tá meninas? cheio. Tem uma moça da igreja que tem uma propriedade, na verdade, me parece que ela morou também muitos anos nos Estados Unidos, eu não a conheço. E ela tem uma propriedade aqui que ela queria fazer uma clínica, alguma coisa, e ela acolheu, disse que várias famílias e está desenvolvendo um trabalho. Eu quero conhecer, fica aqui próximo, né, de onde eu moro, de Campo Grande. Uhum. Ok. Luciana, doutora Luciana, muito obrigada por seu compartilhar conosco a sua prática, tá? Realmente vai fazer diferença para nós que viemos. E eu espero todas e todos no próximo mês para a gente ouvir Neliane falando sobre MDR e disfunção sexual. Ok? Sim. Beijo no coração e até lá. Obrigada Obrigada. por terem vindo. Obrigada a vocês pela Obrigada. presença de Doutora vocês. Luciana. Obrigada, Obrigada. Luciana. Boa Obrigada, noite. Dinei. Parabéns, Luciana. Obrigada Beijo, pela Luciana. presença. Boa noite. Beijo, Boa 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 noite. noite. noite, beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de Neide. Vou encerrar a gravação.